Boa tarde a todos. Nós, em nome da Secretaria Estadual de Educação, nós damos boas-vindas a todos vocês que estão fazendo parte das equipes regionais de gestão. Nós teremos hoje esse momento de discussão, onde nós vamos apresentar para vocês algumas ações que nós, enquanto equipe ProBNCC, estamos desenvolvendo, sempre em parceria. Eu aqui represento a Secretaria Estadual de Educação, daqui a pouco o professor Marcelo vai se apresentar enquanto representante da Undime. Para quem não me conhece, o meu nome é Abatida. Então, eu estou enquanto coordenadora da equipe de fluido no estado de Goiás. Vocês poderão participar com a gente através de perguntas. Vamos dar uma pausa, Vadir? Então, pergunta, pessoal. Pessoal, agora vocês estão nos ouvindo? Está mais tranquilo agora? Estão nos ouvindo bem? Então, que bom. Então, desejar para vocês as boas-vindas às nossas equipes regionais. Eu estou enquanto representante da SEDUC, meu nome é Abadia e hoje nós vamos conversar com vocês sobre a questão das ações nossas enquanto equipe ProBNCC. Eu represento a Secretaria Estadual de Educação e o professor Marcelo representa a questão da Undime, Goiás, e em conjunto, em um trabalho colaborativo, nós desenvolvemos as ações para a implementação da BNCC e do DCGO ampliado no estado de Goiás. Então, vocês poderão participar com a gente através de perguntas enviadas para nós pelo chat e também através de perguntas enviadas do nosso WhatsApp. As perguntas que são enviadas no chat, elas ficam registradas para que todo mundo, depois que queira conhecer e ver a nossa webconferência, saiba da participação de todos. Então, vou passar para o professor Marcelo se apresentar, para que a gente comece realmente a conversar sobre as nossas ações de implantação do DCGO criado no estado de Goiás. Só um momento, Marcelo. Vamos cortar um pouquinho o áudio para ver se a gente melhora aqui o som. Só um momento. Ok? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu acho que eu conheço todos. É um prazer a gente fazer mais uma webconferência com vocês. Nessa, nós estamos inaugurando os trabalhos do ciclo 2 do ProBNCC. Eu sou o professor Marcelo,
Nós vamos ter 2 momentos de fala. Eu vou falar agora como coordenador estadual pela Undime, junto com a Badia, e depois vou falar como presidente da Undime, na parte de interação com o Estado, com a professora Gisele, para a gente falar um pouquinho também sobre o regime de colaboração. É muito interessante, muito importante a presença de todos vocês, porque nesse momento a gente vai começar a tirar algumas dúvidas, e esse material faz parte de uma estratégia que nós estamos traçando para alcançar melhor vocês nas regionais, para tirar as dúvidas de vocês no sentido operacional e para que nós possamos, ainda esse ano, para que nós tenhamos o documento ampliado, que ele chegue até a escola, que nós possamos ter discutido esse documento até o final do ano, para que no ano que vem nós possamos iniciar com esse documento já colocado no plano de aula do professor, já contemplado no projeto político-pedagógico das escolas. Portanto, é um grande prazer começar com vocês a nossa webconferência de hoje. E dando continuidade à questão da nossa web, nós teremos como pontos de discussões, o professor Marcelo vai estar falando para vocês sobre a questão das equipes centrais e regionais de gestão. Também nós vamos falar sobre o ciclo do PROB-NCC, do documento curricular ampliado e das ações que nós vamos desenvolver para que a gente consiga colocar nas escolas esse documento curricular ampliado. Vamos falar também sobre o dia D do projeto político-pedagógico, vamos falar um pouquinho sobre a questão das formações em EAD que já estão acontecendo. E para começar, então, falando sobre os pontos de pauta, eu passo para o professor Marcelo, que vai falar sobre a questão das equipes centrais e regional, na questão do regime de governança nosso, no regime de colaboração entre Concede, Seduc e o Undime. Bom, para começar, então, nós vamos definir com vocês esse conceito que hoje é moderno no Brasil, que é o conceito de governança. A demanda por transparência que nós temos no Brasil hoje tem instado as entidades para que elas possam conversar mais entre si, e o que a gente chamava antigamente apenas de reuniões de alinhamento, hoje se constitui num grande movimento que a gente tem chamado de governança. A ideia da governança é que as partes interessadas em determinado assunto sentem-se à mesa e definam juntas os passos a serem dados. Ao invés de uma grande etapa de decisões monossilábicas e monocromáticas feitas por alguma das partes, e depois só o alinhamento e a avaliação disso, as decisões vão sendo tomadas durante o processo. Isso garante um processo maior de transparência, de concordância, e tem tudo a ver com o que a gente tem definido no conceito de regime de colaboração. Lembrando que o regime de colaboração, eu tenho falado para todos vocês, é aquele que cada um merece. Cada estado tem o regime de colaboração que merece. Nós, em Goiás, optamos, eu e a professora Fátima, fizemos um acordo estadual, onde nós vamos tentar, ou vamos envidar todos os esforços necessários das redes estadual e das redes municipais, para que nós possamos desenvolver o Estado através desse forte indutor, que é a BNCC, que nós possamos desenvolver um currículo estadual, mas não só ele, outras políticas macro, para que nós possamos desenvolver de forma igualitária todo o Estado e que nós possamos alcançar aquele município mais distante, que é, inclusive, o lema da nossa gestão da Undime, que não haja nenhum município tão distante. Portanto, esse conceito de governança é um conceito que nós estamos tratando com vocês. Existe aqui hoje uma governança central, que nós estamos nos reunindo uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Essa governança central é constituída pelo Concede Undime, nas pessoas da superintendente, a professora Gisele, que está designada pela professora Fátima, para representá-la, e mais os técnicos responsáveis por toda essa parte. Eu represento a Undime e temos também alguns técnicos responsáveis também pela parte da Undime. Além disso, nós temos a nossa analista de gestão, que é a Brenda, vocês já interagem com ela nas redes, a professora Cíntia, que é a nossa articuladora pela Undime. Além disso, nós temos aqui, ainda na equipe, 3 coordenadoras de etapas e temos
19 formadores do ensino fundamental, mais 3 da educação infantil. Essa equipe central pensa o processo, dialoga, a equipe de governança vai interagindo com a equipe técnica, de modo que o que é produzido pela equipe técnica é avaliado e validado em processo, e o resultado disso vocês já conhecem. Nós temos um DCGO do ano passado que foi aprovado pelo Conselho, e agora o documento ampliado, que é um desdobramento desse documento para que nós possamos atingir de forma mais eficaz todas as unidades escolares do Estado de Goiás. Lembrando que esse desafio é grande. Para que nós possamos alcançar lá na escola, nós temos que definir a capilaridade necessária para que todas as ações que são pensadas e que são constituídas no regime de colaboração aqui na equipe de governança possa realmente chegar até a sala de aula, até o professor. Em unidades muito pequenas, em redes muito pequenas, isso é mais fácil de se fazer. Mas como Goiás é um estado muito maior, nós precisamos utilizar todos os elementos que nós já temos, como os tutores, como as pessoas que trabalham nas regionais, as próprias regionais, e como vocês se lembram, ainda em 17, nós constituímos as regionais da Undime, nós mudamos o número de regionais da Undime, pareando com as 40 regionais do estado, para que desde aquela época nós já começássemos a desenvolver o regime de colaboração, já pensando na formulação de políticas públicas que fossem feitas de forma espelhada. Aquela política pública chegaria até a regional, não só a regional estadual ou da Undime, mas da regional que cuida daquele território com todos os municípios que a ela pertencem. Essas regionais estão sendo estruturadas com 4 pessoas que trabalham a parte político-administrativa, que são o coordenador da CRE, o assessor pedagógico daquela entidade, o coordenador da Undime, do polo da Undime naquela localidade, e um articulador que pode ser daquele município ou de algum dos municípios pertencentes à regional. Esse grupo articula diretamente conosco como vão sendo organizadas as formações de modo geral, os encontros, as dúvidas que vão sendo tiradas, e nós estamos em processo de formação dessas equipes que são regionais. É muito importante o diálogo que aconteça, que deve acontecer entre vocês da regional. Quando nós falamos de regional hoje, nós não estamos mais falando de um território estadual ou um território municipal. Nós estamos falando da necessidade da interação entre os partícipes municipais e os partícipes estaduais. Como vocês sabem, e alguns se lembram, né? Eu fui subsecretário como vocês durante acho que uns 10 anos, algo parecido. Depois fui superintendente, depois fui superintendente executivo da secretaria. Tenho uma noção muito boa de como funciona toda essa estrutura e sei como é difícil aí na ponta como as coisas acontecem. É muito importante esse processo de interação. Aos colegas secretários municipais, eu sou secretário municipal hoje. A necessidade de nós, que somos ordenadores de despesa e temos uma secretaria inteira para dialogar, é muito importante que nós saibamos construir essa intersecção para que nós possamos fortalecer o território. Eu tenho certeza de que o processo de governança não é fácil. No Brasil inteiro, em todos os lugares que eu tenho participado, seja no Movimento pela Base, no Todos pela Educação, na própria Undime, nas reuniões do Concede e Undime conjuntas e em tantos outros lugares, o que nós percebemos é que a boa vontade das pessoas e o fato de acreditarem naquele objeto, naquele pleito que está sendo desenvolvido, faz toda a diferença. Portanto, para fechar o primeiro tópico, que é o tópico da governança, a gente tinha que deixar um pedido aqui que é feito por todos nós da equipe de governança central, mas da equipe do regime de colaboração. É importante que a disposição e disponibilidade que a Undime e o Concede, na pessoa da professora Fátima, que representa com a SEDUC o Concede em Goiás, que essa disponibilidade e disposição de trabalharmos juntos
seja capilarizada pela rede até o momento em que o diretor da escola estadual e o diretor da escola municipal, que o professor da escola estadual e o professor da escola municipal possam interagir em favor do aluno, que é aquele que é o resultado de todo o nosso esforço. Se nós não pensarmos assim, o regime de colaboração não frutifica. Ele é resultado da vontade que nós temos de entender que não existe aluno municipal ou aluno estadual. Que esses alunos são nossos, que são pessoas, que são cidadãos desse Estado e que são responsabilidade de todos nós. Trabalhar por essa sinergia, trabalhar pela convergência intelectual de todos os pensamentos em educação do Estado de Goiás e do Brasil é o objetivo do PROBNCC, é o objetivo de todo esse esforço que nós estamos fazendo. Portanto, o nosso pedido de que qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de dificuldade de comunicação, as regionais devem se reportar imediatamente, seja através do canal que é o WhatsApp, seja por telefone, ou da forma que for mais necessária, seja presencialmente, tem que se reportar a nós, para que nós possamos ajudar a dirimir essa dificuldade de comunicação que porventura aconteça. Mas o que nós desejamos é que a cada dia se fortaleça mais o regime de colaboração aí na sua regional. Porque a educação não acontece aqui atrás da mesa. Ela acontece aí no esforço diário de cada professor, de cada diretor, de cada coordenador, de cada regional. Vamos então continuando agora para a parte mais técnica, mas desde já o meu muito obrigado. Eu quero, antes de passar para o próximo tópico, reforçar essa importância que o professor Marcelo acabou de dizer. Nós, enquanto educação do Estado de Goiás, temos que trabalhar de forma conjunta, municípios, escolas municipais, escolas estaduais, envolvemos inclusive as instituições particulares para que a gente realmente faça diferença em Goiás. Então, esse trabalho colaborativo que nós fazemos aqui, enquanto equipe central de gestão, é necessário realmente que vocês estendam esse mesmo trabalho aí nas regionais. Vocês são 4 membros na equipe regional, então sempre esse diálogo importante para vocês estarem fazendo as decisões e organizando todas as ações em conjunto. Esse é o pedido do professor Marcelo e também meu enquanto coordenadora representando o CONSED. O próximo ponto que nós vamos estar falando com vocês é a questão dos ciclos do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, que a gente chama de PROBNCC. Todo mundo, as pessoas que estavam o ano passado nas escolas e nas regionais, puderam participar juntamente com a equipe de currículo na elaboração do documento curricular para Goiás. Fizemos 40 webconferências, 40 seminários regionais, me desculpe, e nesses seminários regionais nós alcançamos, dentro dos espaços dos seminários, mais de 18 mil profissionais da educação. Paralelo a isso, nós desenvolvemos a formação na escola, porque nós, nos locais que estavam acontecendo os seminários, não comportava o número de professores do estado de Goiás. Então, fizemos esse trabalho na realização dos seminários. O nosso documento curricular para Goiás, ele ficou 30 dias em consulta pública, onde nós obtivemos quase 650 mil contribuições. Dessas contribuições, vocês que já têm dado uma lida no documento curricular para Goiás, que está hoje disponibilizado, vocês viram que muitos de vocês foram contemplados. Muitas das contribuições de vocês foram contempladas nessa escrita. Após esse envolvimento enquanto CONSED e o INDIME, nós encaminhamos o documento curricular para Goiás para aprovação do Conselho Estadual de Educação e, novamente, dentro do Conselho Estadual de Educação, foram realizadas plenárias, webconferência, recebendo contribuições via internet, via e-mail. Então, nós obtivemos uma série de apresentações, de contribuições de vocês para esse documento. E ele, em 6 de dezembro
do ano passado, ele foi aprovado pelo Conselho Estadual. O Conselho Estadual desenvolveu ações junto com a UNCME, fizeram presente nessas plenárias muitos dos conselheiros dos municípios. Então é um trabalho conjunto mesmo entre o Conselho, o Undime e também os conselhos de educação do estado de Goiás. É lógico que temos trajetórias. Daqui a pouco o professor Marcelo vai falar um pouco mais sobre a questão do documento curricular para Goiás ampliado, mas é garantir que o ano passado nós fizemos essa tradução da BNCC atendendo às regionalidades do estado de Goiás. E agradecemos em nome da equipe o tanto que vocês contribuíram enquanto comissões regionais. Então, concluímos o ano passado com a aprovação do documento curricular para Goiás e entramos no novo ciclo, no ciclo 2 desse ano de 2019. O ciclo 2 é o ciclo destinado, que nós, enquanto Goiás, destinamos a essa ampliação do documento curricular para Goiás, com alguns diferenciais, que falaremos daqui a pouco sobre isso, e também um momento em que nós vamos estar planejando e fazendo as formações, tanto presencial como em AD. E outro ponto também estabelecido pelo MEC é a questão da reelaboração dos projetos políticos pedagógicos. Então, falando em formação de professores, falando em reelaboração dos projetos políticos pedagógicos e a questão da ampliação do documento curricular para Goiás, esses 3 itens fazem parte do ciclo 2. O MEC, verificando a importância que tem dessa formação continuada, ele está ampliando os ciclos de formações. Então, nós estamos, para o ano de 2020 até 2022, nós estaremos no ciclo 3 da implantação da BNCC em Goiás. Esse ciclo 3 é a formação continuada, porque nós sabemos que não tem como nós pensarmos em formação, somente em uma formação nós não vamos dar conta de implantar de fato significativo esse documento que vem com muitas particularidades de acordo com a BNCC e também com o documento curricular para Goiás ampliado. Então, os anos de 2020 a 2022 serão destinados a um ciclo de formações para que a gente consiga realizar as formações estabelecidas pelo próprio BNCC, mas também realizar e planejar essas informações em conjunto com as ações desenvolvidas tanto na rede estadual quanto nas redes municipais. Então, nós, enquanto equipe de currículo, nós não vamos ficar somente falando de documento curricular ampliado, nós vamos estar falando também em nossas formações das ações desenvolvidas por nossas secretarias, né? Porque acho que assim a gente consegue de forma melhor atender às necessidades hoje dos nossos profissionais de educação do estado de Goiás. Então, nós, fechando aí, a BNCC tem como proposta o ciclo 1, realizado em 2018, o ciclo 2, esse que nós estamos realizando em 2019, e para 2020 a 2022, o ciclo 3, para a implementação do documento curricular para Goiás ampliado. Parece que chegou uma pergunta aqui, nós vamos... Enquanto a Vadia lê a pergunta, então, resumindo aqui, o que causava muita ansiedade para todos nós era o fato de que haveria só um ciclo, que nós teríamos que, em 18, resolver todos os documentos e que agora nós iríamos já ter que estar com isso tudo pronto na escola. E o MEC, então, percebe, na interação com os estados e municípios do Brasil, que esse movimento, apesar de ser necessária essa indução inicial, ele é um movimento contínuo. Isso ficou mais fácil porque, com a divisão dos ciclos 1, 2 e 3, a gente tem primeiro uma continuidade do processo. A certeza de que o MEC continuará acompanhando o processo, porque até no que nós pensávamos, o MEC iria induzir um primeiro momento, e depois estados e municípios teriam que se virar sozinhos, sem qualquer tipo de ligação ou sem uma conexão muito clara, porque a gente não sabia nem se o PROBNCC continuaria. Essa já foi uma grande vitória, eu acho que a gente precisa entender isso. Agora, falando do documento ampliado, é importante que nós lembremos que
O movimento de tradução da Base Nacional Comum Curricular para os estados, ela tem duas funções. Primeiro, que a base ela é um documento norteador, ela não é um currículo. Portanto, nós temos que trazer na tradução isso para a realidade do que vai acontecer na sala de aula. Isso foi uma discussão que nós tivemos lá no início de 18, ainda no MEC, onde o Jimmy esteve com a coordenação nacional, e nós falamos da importância dos documentos curriculares. Que, na verdade, não era apenas o currículo que formava, a grade curricular, que era importante, como alguns estavam preocupados, mas que haviam outros documentos importantes para compor o que a escola faz durante os seus dias letivos. Então, a importância da reestruturação, da adequação, da revisitação do projeto político-pedagógico tem a ver com a própria essência do documento. O PPP diz qual é o jeitão da sua escola, como é que ela funciona, o que ela tem a oferecer para a comunidade. Ora, se nós temos uma mudança tão, vamos dizer, uma mudança de organização tão ampla como apresenta a BNCC, no sentido de linkar as etapas, de ter o cuidado em entender o desenvolvimento da criança, os projetos políticos pedagógicos precisam estar orientados para esse fim e precisam garantir que as ações pedagógicas, financiáveis ou não, daquela escola, ocorram para a integralização do currículo. Isso é muito importante. Além disso, nós temos o regimento escolar, que também tem que ser revisitado, e outros documentos necessários. Quando nós começamos a estruturar esse ano o regime de colaboração, e a professora Fátima, a secretária, se mostrou aberta a trabalharmos um regime de colaboração um pouco mais ampliado, um pouco mais sério, nós fizemos, inclusive, um pedido a todos os municípios naquele momento que parassem os movimentos que estivessem fazendo de adaptação do documento curricular, para que nós pudéssemos voltar com a equipe de redatores e desdobrássemos esse documento em detalhamentos maiores, para que lá naquela escola o aluno tivesse o direito de transitar entre escola estadual e municipal, entre escolas municipais e diferentes municípios, sem que houvesse prejuízo da integralização do seu currículo, sem os conhecimentos necessários para que ele pudesse ter a sua formação garantida. A isso nós demos o nome de documento curricular ampliado. Esse documento continua sendo feito por professores, ele continua tendo a mesma responsabilidade do documento original, ele não é um novo documento curricular para Goiás, ele é o mesmo documento que nós já pensamos, que nós fizemos consultas públicas, mas ele tem um detalhamento maior para que nós evitemos que no futuro muito próximo nós tivéssemos que fazer volume 1, volume 2, volume 3, porque quando chegasse lá na escola nós teríamos alguns questionamentos de como traduzir em ações cotidianas o que estava sendo proposto no documento curricular para Goiás. Então, a essência do detalhamento é essa, e principalmente para ajudar a garantir o regime de colaboração. Para além disso, esse documento acaba induzindo outras políticas macro muito importantes. A partir de agora, quem estava naquela reunião onde nós lançamos o regime de colaboração, deve se lembrar que nós falamos de uma matriz avaliativa única para o Estado. Isso quer dizer que mesmo aquele município menorzinho, lá longe, ele vai ter o direito de receber estatística, primeiro vai receber a avaliação diagnóstica para que ele possa verificar se os alunos estão aprendendo como o planejamento foi instituído. Isso é muito importante. Ao planejarmos, nós temos a ideia de que estamos fazendo o melhor trabalho do mundo, até porque nós somos professores e somos habilitados para isso. Mas é muito importante saber se aquele aluno na sala de aula aprende como nós achávamos que ele aprende. No ritmo, na forma, se como eu apresento esse conteúdo está contemplando toda a diversidade que existe em uma sala de aula. Para isso, a avaliação é um instrumento muito poderoso.
saber o que o aluno está aprendendo e como o aluno está aprendendo é hoje uma das grandes demandas científicas da educação moderna. Então, o menor município do estado de Goiás vai ter acesso à avaliação e depois à estatística dessa avaliação para que ele possa traduzir esse dado estatístico em ação de intervenção pedagógica para poder melhorar o fazer da sua rede. Isso vai acontecer da rede ou da CRE para as suas escolas. Isso é muito importante porque uma ação estadual desse vulto, ela vai exigir de todos nós um grande esforço. Mas todo esse esforço só é possível a partir do documento curricular ampliado. Ou seja, nós temos que partir de um documento que seja unificado, que seja consensuado, para que nós possamos pensar em outras políticas macro para o Estado. O acompanhamento pedagógico de todas as redes também terá uma política estadual. Cada município vai adaptar esse tipo de acompanhamento para a sua realidade, para a quantidade de pessoas que tem, para os processos que são intrínsecos daquela municipalidade ou daquele território. O Estado já tem os seus tutores garantidos em cada região, mas os municípios precisam, por exemplo, aqueles que não têm, solicitar de nós, da Undime, a ajuda para que nós possamos auxiliar metodologicamente essa tradução da política em instrumentos reais que possam atingir as suas escolas. Nós também teremos uma política estadual de produção de documentos, de material pedagógico, de apoio àquelas redes que têm alunos com dificuldades. Não vai substituir o PNLD, mas vai complementar naqueles municípios onde for necessário as ações que já são desenvolvidas, para que nós possamos trazer para o aluno maior possibilidade de aprendizagem. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é o que nós sempre propusemos: fazer educação com acompanhamento, não se avaliar apenas no final do processo. Então, esse documento é realmente um orgulho para nós, porque hoje ele traduz um movimento que a rede estadual já fez, lá em 2004, 2003, 2004, com a reorientação curricular. Esse movimento foi muito importante para o estado de Goiás, todos os professores já participaram, faz parte da nossa história. Depois disso, lá por volta de 2010, 2011, houve de novo uma nova formação, definição de conteúdos para a rede estadual, e hoje nós estamos participando, Estado e municípios, de um documento que não é nem estadual, nem municipal, mas que consiste nesse consenso que nós temos que ter. Muito bem. Nós previmos aqui algumas respostas para possíveis perguntas, e se alguém perguntasse, nós não estamos reescrevendo o documento? Nós não estamos reescrevendo o documento. Vou repetir e ressaltar que nós estamos detalhando o próprio documento que nós já temos, que é o documento curricular para Goiás. Por isso, não houve o lançamento oficial daquele documento, e nós vamos lançar um documento que é o documento para Goiás, e esse definitivamente é aquele que norteará as nossas ações. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, nós ainda estamos recebendo contribuições, seja das secretarias, das subsecretarias, das regionais, dos municípios, acerca do documento que está sendo escrito. A ideia é que nós possamos apresentar para vocês ainda esse ano, durante as formações. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da parte metodológica. Lá no começo eu falei da importância da capilarização. Em um estado como esse, usar webconferência, vídeos gravados pelos redatores, documentos escritos que são enviados, grupos de WhatsApp, todos esses instrumentos são muito importantes para que nós possamos alcançar não só o maior número de pessoas possível, mas de forma mais adequada a essas pessoas. Então, nós temos grupos de WhatsApp da governança para as regionais, nós temos grupo de WhatsApp que faz essa comunicação, e é importante que cada regional também tenha um grupo de WhatsApp com seus municípios para estabelecer também essa comunicação e
para que nós possamos todos ter acesso às dúvidas que as pessoas têm. Hoje, a maior demanda, na nossa opinião, é que nós temos que dirimir as dúvidas acerca do documento curricular ampliado e acerca da forma que esse documento vai se traduzir no plano de aula do professor lá na escola. Ligar as instâncias de governança central, regionais, municípios e escolas, o território municipal e escolas, é o grande desafio que está tomando o nosso tempo e tomando a nossa disposição. Toda a equipe está debruçada sobre esse assunto e a cada dia nós estamos avançando mais nesse sentido. Daqui a pouco nós também vamos mandar para vocês o fluxo do acompanhamento que vai ser feito. Ele se assemelha um pouco ao que nós fizemos com os municípios lá nos planos municipais de educação. Quem for mais antigo se lembra de mim, eu era coordenador estadual naquela época e a gente fez um trabalho um pouco parecido com o que a gente vai fazer agora. Quanto à questão das formações, agora a Badia vai falar um pouco de como é que nós vamos envidar essas ações. Basicamente, nós teremos ações que são presenciais e elas não são definitivas, isso é importante, a Badia tinha falado isso agora há pouco, que não é uma ação definitiva, mas que nós faremos quantas vezes forem possíveis e necessárias para que nós possamos ir formando essas equipes que acompanham principalmente. Então, tutores que estão envolvidos no processo, as equipes técnicas das regionais e a nossa própria equipe central continuam em formação para que nós possamos trabalhar essa parte presencial. Mas, para além disso, nós teremos ainda uma parte ou uma fase que é por EAD. Nesse primeiro momento, a Badia vai falar do que a gente já tem preparado, mas depois outras coisas virão. E nós também teremos um fluxo de acompanhamento com pessoas, com os redatores que agora são formadores, que vão ficar em canal direto, tanto com as regionais quanto com os municípios, para que nós possamos tirar as dúvidas que acontecem em loco. Faz parte do fluxograma que nós vamos mandar para vocês, com a parte de todo o acompanhamento já estruturado. O que nós queremos é que vocês entendam que essa ideia da governança é que nós possamos estabelecer essa comunicação, e o mais importante não é a estrutura da governança, o mais importante é a disponibilidade de estarmos todos conversando. É importante que, além de vocês responderem, criarem um grupo de WhatsApp, para a gente poder se comunicar, que vocês respondam o questionário, que faz também uma pesquisa que dá para a gente um feedback de ações que nós temos que estruturar. Além disso, todo esse processo de comunicação, ele é teórico e é modificado durante o momento em que a gente faz a prática. Na medida em que nós vamos conversando com vocês e o processo vai caminhando, é necessário que vocês nos alimentem em feedback para que nós possamos reorganizar, se necessário, criar algum tipo de modificação na política para que nós possamos atingir a cada professor lá na sala de aula de forma adequada. Isso é muito importante para nós, então, reforçando que nós temos que trabalhar sempre essa questão da comunicação. Para quem pergunta, estava muito ansioso um pouco antes, e é natural, nós não estávamos falando muito do documento pela falta do documento físico. Nós não vamos enviar para vocês, nesse momento, ainda o documento ampliado de forma física. Nós vamos mandar vídeos que são gravados com os redatores e outros documentos, cards, comunicações de WhatsApp, que já contém esse conteúdo e as estratégias para a implantação do documento curricular ampliado lá naquela escola, lá longe, naquela escola rural, que você achou que não tinha como chegar um currículo moderno, um currículo adequado. Então a ideia é que a gente faça esse processo, tá certo? Então agora a Badia vai continuar com a parte das ações que vão ser desenvolvidas. Estão chegando as perguntas, as dúvidas de vocês, e quando a gente terminar de falar os pontos que nós estabelecemos, nós vamos começar a responder. Só reforçando a questão que o professor Marcelo disse,
para vocês, assim, a criação desse grupo de WhatsApp entre vocês, enquanto comissões regionais, é muito importante, né? E nós já recebemos alguns pedidos de inclusão de outros secretários municipais, de outras pessoas que fazem parte da CREA. Então, eu acho que esse é o momento. Vocês criam o grupo de WhatsApp das regionais e vão incluindo nesse grupo os parceiros para estar ajudando as comissões nas ações a serem desenvolvidas. O questionário que o professor Marcelo também disse que nós vamos estar encaminhando para vocês. Esse questionário ele tem alguns objetivos, algumas metas a serem atingidas que são pontuais. Então, hoje ou amanhã nós estaremos enviando o questionário para vocês. Pedimos que respondam de forma conjunta, os 4 membros juntos respondendo, porque são ações que nós estamos perguntando, por exemplo, ações formativas que já foram realizadas nas regionais, a questão do número de profissionais que precisam ser formados, e outras ações que vocês vão encontrar lá. A questão muito importante para nós, a estrutura física e de pessoal para a realização dessas formações. Então, a gente precisa que vocês respondam em conjunto esse questionário para que a gente consiga realmente mapear as necessidades de todo o estado de Goiás. Colocamos como data para vocês responderem esse questionário agora, dia 27/9, porque nós temos urgência de estar realizando esse diagnóstico para atender algumas necessidades nossas. Então, nós vamos estar encaminhando para vocês responderem esse questionário de hoje para amanhã. Então, mais uma vez, é uma resposta conjunta por regional. A gente faz a questão de estar reforçando o nosso pedido. Uma outra ação que será desenvolvida por nós, equipe ProBNCC, e por vocês, equipe gestão das regionais, nas escolas, é a questão da realização do Dia D do PPP. Vocês lembram o ano passado que nós realizamos o Dia D da BNCC? Ele será mais ou menos naquele formato. É lógico, com as especificidades do PPP. Nós vamos estar realizando, como nós sabemos que nem todo mundo pode realizar no único dia, nós destinamos de 28 de outubro a 4 de novembro a realização desse dia D. Nós vamos organizar com vocês os cronogramas para sabermos em qual dia, qual regional ou qual município vai estar fazendo esse dia D. Vocês vão estar recebendo nessas próximas semanas a instrução, a pauta detalhada, todas as ações que precisam ser realizadas para vocês executarem nas escolas. O importante é que esse dia D alcance todas as escolas da rede estadual e das redes municipais. Então, para que todo mundo já comece a trabalhar com o projeto político-pedagógico nesse dia. Então, eu já adianto para vocês que esse dia direcionado para a SEDUCE será dia 4 de novembro, tendo em vista as ações que estão sendo desenvolvidas dentro da Secretaria para a realização do SAEB. Então, nós deixamos para o dia 4 de novembro essa ação dentro da SEDUCE, e os municípios terão liberdade de estar realizando tanto no dia 11 ou a partir do dia 28. Nós sabemos da diversidade, somos mais de 246, né, professor? Municípios goianos, e sabemos da diversidade de cada um. Então, nós deixamos uma semana para que vocês atentem com as equipes de vocês para realizar esse dia D do PPP, que é uma das próximas ações que nós vamos estar realizando nas escolas. Lembrando que quando você chegar naquela escola, for verificar o PPP, preste bem atenção se ele está bem amassado, se ele tem orelha de burro, se ele está sujo de café. Os que não estiverem, chame as pessoas para verem esse documento, porque ainda existem PPPs de gaveta nesse país. É claro que no Brasil isso não existe, em Goiás muito menos, mas tive notícias que em Marte nós temos lá alguns documentos que deveriam ser totalmente coletivos, mas que ficam guardados em gavetas, PDDE, PPP, e que nós temos agora a chance de socializarmos esses documentos, de
oportunizarmos a participação de toda a comunidade escolar, e eu fico muito satisfeito de perceber a BNCC como indutora de todos esses processos importantes para a escola. Como o professor mesmo disse, todos nós sabemos como seria a escrita ou a reescrita ideal, né? Nem tanto ideal. A legislação nos cobra isso, que as discussões, a reescrita do PPP, ele tem que ser de forma coletiva, envolver todos os pares da escola. Então, falando também um pouco sobre a questão da formação continuada, vocês já receberam os links para fazer a inscrição de 12 cursos que estão sendo oferecidos pelo MEC. Já enviamos para o MEC 2 listas. Para vocês terem noção, nós, com esses cursos oferecidos pelo MEC, nós já atingimos quase 45% dos professores do estado de Goiás, com inscrição, que até ontem nós tínhamos 29 mil inscrições para esses cursos. Alguns de vocês, alguns dos professores das regionais, não vão receber o comunicado do MEC para fazer esse curso, o chamamento do MEC, para fazer esse curso. Porque muitas pessoas, eu acredito que está sendo uma margem de 10% a 15%, muitas pessoas, ao se inscrever, não colocam o nome completo, o e-mail está errado, o CPF também errado. Então, essas pessoas que não receberem, certamente que fez alguma desses passos aí com erro, e infelizmente com erro a gente não consegue que o MEC matricule, inscreva vocês nos cursos. Por isso, nós estamos na terceira e última chamada para inscrição a esses cursos. Nós temos os cursos específicos da educação infantil, específicos dos anos iniciais, de todos os nossos componentes curriculares nós temos específicos também para os gestores escolares e específico também para os conselhos de educação, tanto os conselhos municipais quanto para os conselhos estaduais. Então, mais uma vez a gente reforça, quem se inscrever a esses cursos, esses cursos tem até dia 30 agora de setembro para se inscrever, porque demora um processo, até nós recebemos a inscrição, fazemos os ajustes necessários, enviar para o MEC, inscrever todas as pessoas para os cursos demora um pouquinho, por isso que a última chamada vai até dia 30 de setembro, para que a gente consiga terminar esse ciclo de formações oferecidas pelo MEC ainda no ano de 2019. Não quer dizer que no ano que vem, no ano de 2020, a gente não possa repetir, a gente pode sim, dependendo da demanda. E uma coisa que nós queremos garantir, que nós estamos sendo muito questionados, é a questão da certificação, se essa certificação vale para as nossas progressões nas nossas redes. O MEC vai estar disponibilizando um certificado, e para garantir que esses certificados tenham validade em todas as secretarias de educação, nós, enquanto equipe ProBNCC, vamos entrar com processo no Conselho Estadual de Educação para garantir isso. Nós, enquanto equipe ProBNCC, nós vamos estar certificando de acordo com as exigências das nossas redes, para que a gente possa ter as nossas progressões horizontal ou vertical que nós estamos solicitando. Isso, é importante que você, secretário municipal, também faça o mesmo movimento nos conselhos municipais de educação. Se houver alguma especificidade legal no seu município acerca da certificação, acerca da utilização para a progressão, é necessário que você também faça a mesma coisa, o mesmo pedido, comunique com a gente, nós vamos orientar você para que você possa, junto ao seu conselho, também fazer a certificação necessária para a utilização. É importante lembrar que essas definições, se não estiverem em âmbito legal, se isso não estiver escrito em uma lei de forma muito clara, fica para que o município, o secretário municipal e a equipe de análise faça esse processo. Se for o seu caso, você deve orientar a sua equipe interna que faz as análises dos documentos, validando-os para a progressão, dizendo que desse curso e avisando que esse curso tem validade, para que nós possamos dar, inclusive, atratividade para os professores no sentido das inscrições.
É importante que você comente com os diretores de escola, comente com os seus professores da importância do preenchimento correto da inscrição, para que nós tenhamos o maior número de professores participando. E é muito importante que, se houver a necessidade, mesmo que não para esse ano, é bom lembrar que a BNCC ela está sendo induzida, né? Ela está tendo um esforço maior nesse ano, mas ela permanece na nossa vida daqui para frente enquanto currículos que vão ser reais e que depois vão ser revisados com o tempo. Então, se você não tem uma legislação própria, adequada, e também quer fazer uma proposição, converse com o pessoal da sua procuradoria, converse com o advogado setorial, da importância de se criar minutas de lei que possam ser enviadas para as câmaras municipais, também definindo essas regras e citando a importância da BNCC, a importância da certificação de todos os cursos que irão acontecer no âmbito da formação continuada dos professores do ProBNCC e depois disso dos próprios currículos que vão estar presentes no dia a dia das escolas. Professor, eu vou responder algumas perguntas aqui, antes da gente ir para o próximo tópico. Uma pergunta lá da regional de Rio Verde, né, de Rio Verde, ele perguntando se a gente vai encaminhar esse material. Essa web ela ficará gravada e os slides, né, esse material que vocês estão vendo, nós também vamos encaminhar para vocês. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Mineiros, né, perguntando onde teremos acesso ao questionário. Vamos enviar o questionário para todos os e-mails de vocês e também para o nosso grupo de WhatsApp aí das comissões regionais. Outra pergunta falando sobre a questão do dia D do PPP. Por que nós vamos fazer o dia D do PPP no finalzinho de outubro, na última semana de outubro, e pegando primeira segunda-feira de novembro? Justamente para não pegar as avaliações externas, né? Então, nós vamos, nós destinamos uma semana para a realização do dia D, que será do dia 24 de outubro até o dia 4 de novembro. Né? Então, se fiquem bastante tranquilos. 24 é 28, né, meninas? 28, desculpa. De 28 de outubro, porque pega uma semana inteira, de uma segunda até a outra segunda. Fiquem bastante tranquilos quanto a isso. Outra pergunta também nos direcionada aqui pela Márcia Maria é sobre a questão da bimestralização, se vai acontecer para o início do ano que vem. Sobre a questão da bimestralização ou de outra forma que as redes vão estar estabelecendo para estar trabalhando, nós, a partir da criação a partir da criação do DCGO, da ampliação do DCGO ampliado, as redes elas terão essa liberdade de adequar esse documento ampliado às suas realidades. Aqui dentro da SEDUC, por exemplo, nós vamos sentar enquanto secretário de educação, superintendentes e equipe de currículo para a gente verificar qual que é o ideal, o que a SEDUC enquanto secretária e superintendentes querem para o ano que vem. Então, isso tudo está sendo pensado. A partir do DCGO ampliado, todas as redes, né, professor, todo município, ele terá a liberdade de fazer a adequação ao seu município, à sua realidade. Então, vamos aguardar mais um pouquinho sobre essa questão, se vai ter bimestralizado ou não. Então, vamos aguardar as deliberações dos nossos dirigentes para a gente resolver essas ações. É importante que a gente entenda que bimestralização, trimestralização, semestralização são ferramentas com as quais você organiza o seu ano letivo. E organiza também as avaliações que você aplica, os tempos em que você apresenta as notas. O que nós fizemos? Vou reforçar o que a Badia falou. Nós fizemos um movimento fluido. Você tem o que acontece durante o ano, em sequência lógica de eventos. Assim, independente da forma que você corta, porque na verdade a bimestralização ou outro tipo de instrumento, é um corte que se faz, um corte temporal, que vai auxiliar a organização, e nem é a organização pedagógica. A bimestralização faz a organização da escrituração da escola, para que a secretaria da escola possa organizar as notas
para que você possa fazer boletim, você possa fazer uma série de coisas, e aí depois disso você tem algumas outras ações, até porque já passou aquela época em que a gente terminava o bimestre para fazer recuperação, para ver que aluno... Hoje nós temos que cada dia mais acompanhar no dia a dia os nossos alunos e envidarmos esforços que sejam permanentes pela aprendizagem. Então essa discussão da bimestralização, ela é hoje menor no sentido de que essa decisão é uma decisão que não afetará o documento curricular ampliado. Ele vai existir enquanto documento e depois cada rede vai fazer o corte que for necessário. É claro que, por regra, né, por convenção, por regra, por costume, o corte bimestral é o mais utilizado no país. Provavelmente a grande parte das redes o farão. Também com a questão de nós termos que fazer as nossas avaliações diagnósticas também em algum tipo de período, nós vamos ter que tomar algumas decisões, eu e a secretária, nesse sentido. Então, essas decisões que nós tomaremos, elas serão sempre para o bem das redes. Fiquem tranquilos nesse sentido. Não há nenhum tipo de situação que atrapalhe o que você faz no seu dia a dia. Você vai continuar conseguindo, vai aplicar a prova diagnóstica, vai receber a prova, vai fazer as intervenções pedagógicas, essa parte da política vai acontecer, a formação dos coordenadores pedagógicos vai acontecer, o que nós vamos acrescentar, na verdade vão haver acréscimos, nós vamos acrescentar uma política muito mais forte de formação continuada de professores que não vai mais se limitar a esse primeiro momento, mas que vai continuar nas redes para que nós possamos cada vez melhorar mais. Professora, eu quero tranquilizar aqui a Juscelia de Goiás, porque ela disse assim que lá já foi realizado várias formações em cima do DCGO, que agora ela ficou sabendo que ele está sofrendo alterações. O professor Marcelo já falou sobre isso, eu vou reforçar. Vocês não perderam o trabalho de vocês, porque o que nós fizemos agora foi ampliar algumas ações. Então, o DCGO está aprovado, é lei, agora nós estamos ampliando e chamando de DCGO ampliado com os tópicos, né, as ações que o professor Marcelo já disse. Então, não se preocupe, porque a formação que você já deu está ajudando na questão do entendimento do DCGO ampliado. Repetindo, DCGO não está sofrendo alterações, ele está sofrendo acréscimos, não é isso, professor? Detalhamento, na verdade, né? Não é nem uma questão de acréscimo. Todos os elementos que estavam presentes continuam presentes. Alguma coisa que a gente percebeu, inclusive por sugestão do Conselho, que aquele documento foi aprovado, mas ele tinha algumas ressalvas. Tudo aquilo que foi ressalvado pelo Conselho tinha que ser corrigido. No momento de fazer as correções, nós já fizemos tudo aquilo que era necessário para que nós tivéssemos um documento não só em consonância com o pensamento dos conselhos municipais e estadual, mas também que já traduzisse de forma definitiva o que nós entendemos como fazer de educação em Goiás. Porque também não dá para ficar o tempo inteiro revisando e revisitando o documento. Então, realmente é um detalhamento. Fique tranquila, Juscelia, lá em 2012 eu estive na sua cidade, nós tínhamos uma política lá de educação integral, isso gerou uma série de dúvidas naquele momento, mas você pode olhar lá que tudo aquilo, com a mesma responsabilidade que nós tivemos ao implantar as escolas de tempo integral em Goiás, nós vamos continuar tendo para fazer isso aqui. Você deve se lembrar de mim naquela época. Então pode ter certeza que nós teremos esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado. Tem uma pergunta aqui, professor, antes do senhor responder, eu vou falar sobre o último ponto nosso de pauta, que é a questão da formação continuada em EAD, porque essas que vocês estão fazendo as inscrições, e que até fomos questionados que não receberam, o MEC está enviando aos poucos, mas vocês todos que fizeram corretamente vão receber. Então, nós, enquanto equipe de currículo, nós formalizamos, nós escrevemos e preparamos um curso em EAD sobre a reelaboração do projeto político-pedagógico. Esse curso, né, ele tem como objetivo subsidiar as ações dos gestores, do gestor, do coordenador pedagógico, de toda a equipe que trabalha na parte pedagógica e até estrutural da escola, na reelaboração desse documento. Então, esse curso, né, além de subsidiar os senhores para a elaboração desse documento,
a proposta é nós irmos escrevendo ao longo do curso. É um curso que terá uma carga horária de 60 horas, o início previsto para o início de outubro, né? Nós estamos nos desdobrando para a gente dar conta de fazer isso, e o nosso propósito é ajudá-los, é fazer uma EAD interativa com o tutor, para que nós vamos construindo esse PPP, reconstruindo, porque ele já está construído e a gente não perde nada que está feito, juntos, né, em turmas. Nós temos mais ou menos no estado de Goiás 3.200 escolas entre a rede estadual e as redes municipais. Colocamos um público-alvo de 3.500 pessoas para esse curso, para que a gente possa atender também as escolas, né, as instituições particulares que queiram fazer o curso com a gente. Então, nos próximos dias, vocês serão orientados, receberão instruções para que os gestores, né, nós estamos chamando de dupla, para fazer esse curso do PPP, o gestor e o coordenador pedagógico. A gente sabe que esses são as pessoas responsáveis por essas ações na escola, né? Então, vocês receberão essas informações rápido, para que a gente possa realmente começar esse curso agora no início de outubro. Nós temos uma pergunta aqui, que o professor vai até responder, porque diz respeito muito à questão dessa municipalização dos anos iniciais, né, sobre a questão, vale a pena realmente revisitar o PPP agora, se as escolas desse ano para o ano que vem vão sofrer algumas alterações? Professor, eu vou deixar para o senhor responder, para a gente responder aqui as próximas. Tá, bom, a gente precisa lembrar que o PPP não é da equipe, o PPP é da escola, né? Mesmo que você tenha alguma modificação na equipe, a comunidade escolar vai se manter inalterada. Os alunos que moram ali, os pais que estão presentes, vão acabar utilizando aquela unidade escolar da mesma forma. Também não é necessário que nós estranhemos o processo de municipalização, porque ele já aconteceu em várias fases. Em 2000, houve uma grande leva de municipalização no estado de Goiás. Depois, em 2004, nós tivemos uma nova. Depois, em 2006, nós tivemos uma municipalização reversa, onde as escolas de primeiro ao quinto voltaram de novo para o estado. Foi uma política daquele momento. Depois disso, houve de novo um processo, que é o processo que nós temos entendido no Brasil mais adequado, que os municípios estejam com a educação infantil e a primeira fase, e que o Estado esteja com a segunda fase do ensino médio, por conta das próprias características dos professores de cada rede. Então, a gente tem uma característica nos municípios mais de unidocência, e a gente tem docência por área mais caracterizada no Estado. Nesse ano, algumas escolas foram municipalizadas, ou o processo de municipalização foi sendo feito, mas essas escolas, a definição do que elas vão ser para o ano que vem, basicamente já está definido, ou já foi definido, quando do início das tratativas. Vou dar um exemplo para vocês. No caso de Goiânia, as escolas que foram municipalizadas foram 6. Nós decidimos, Estado e município de Goiânia, que nós manteríamos a mesma característica das escolas, ou seja, elas continuarão escolas de tempo integral do ensino fundamental, de primeiro ao quinto. Então, desde lá do começo do ano, nós já temos o jeitão da escola definido, ou seja, o que vai mudar do ponto de vista do PPP se for o caso nessas escolas, a abordagem metodológica. É importante também falar disso, porque algumas pessoas, em algum tempo atrás, me perguntaram, olha, nós estamos pensando, nós estamos garantindo a autonomia das escolas. É esse documento do PPP que traduz toda a autonomia da sua escola. Nesse documento é que você diz como você vai abordar o conteúdo. Os conteúdos não são tão importantes. Nós temos falado isso em todos os cursos modernos de pedagogia, as palestras. O conteúdo não é importante. O importante é como você aborda esse conteúdo, como você faz os links necessários para garantir a formação do nosso aluno. Nesse caso, o PPP
vai traduzir o jeito, a forma que essa comunidade escolar aborda esses conteúdos por características muito próprias. Então é importante que nesse momento de fazer o curso e reestruturar o PPP, vocês também aproveitem para estudar metodologia. É muito importante que a gente entenda como nós estamos abordando esses conteúdos, que haja coerência nessa abordagem, e isso tem que estar escrito no seu PPP. O seu PPP tem que dizer como é que é essa escola. É claro que se uma escola que for municipalizada for mudar de ensino médio para se transformar numa escola de primeiro ao quinto, o projeto político-pedagógico vai mudar. Mas não há nenhum tipo de barreira ou algum tipo de exigência que o projeto político-pedagógico tenha que mudar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Na verdade, a conveniência da revisitação do projeto político-pedagógico é daquela comunidade escolar. Ela não é, o projeto político-pedagógico não pertence às secretarias, pertence à escola. Se durante o ano houver a necessidade de revisitar o PPP 3 vezes, 5 vezes, eu acho um exagero, mas estou colocando como exemplo. Se isso for necessário metodologicamente, perfeito. A unidade tem toda a liberdade para escrever no documento político-pedagógico aquilo que ela traduz, traduzir no documento aquilo que ela faz no seu dia a dia. Então é muito importante que isso não seja um empecilho para que nós possamos utilizar o documento curricular ampliado e que os PPPs reflitam a realidade da sua escola, reflitam a metodologia que vocês utilizam para abordar os conteúdos e que vocês utilizem esse documento, mais e junto com o regimento escolar, para que vocês façam os contratos pedagógicos necessários. É muito importante que cada ator nesse processo saiba exatamente o que faz, saiba como faz e tenha confiança de que esse papel que foi definido com transparência e com a anuência de toda a comunidade escolar. Em síntese, isso é o PPP. Mais do que isso, vocês vão lendo, e claro, todos nós já temos bastante conhecimento sobre isso, não vejo nenhum empecilho, tenho certeza que nós teremos projetos políticos pedagógicos que vão refletir toda a vontade das comunidades escolares, tá certo? Pessoal, só fechando mais um pouquinho sobre a questão do curso do PPP, ele é um convite realmente para que todos os coordenadores e todos os gestores tenham interesse de fazer esse curso, porque é o que estabelece a Base Nacional Comum Curricular, nesse ciclo 2, é que as escolas façam a revisão dos PPPs. E nós estamos elaborando, na parte final do curso, um curso que seja interessante, um curso que vocês, enquanto gestor, vão participar do curso online, mas vão levar as atividades a serem respondidas, as perguntas dos nossos fóruns, para ser respondidos junto com a sua comunidade. Então, será um curso de duração de 60 dias, com 3 módulos, então eu acredito que vocês vão gostar. Nós vamos estar construindo, junto com vocês, reconstruindo, revisitando o PPP de todas as escolas. Nós estamos bem otimistas quanto a essa ação e acreditamos que nós consigamos, sim, a realizar. E também, o professor está aqui chamando a atenção, vale um certificado de 60 horas. E um certificado de 60 horas é um certificado bem significativo para as nossas progressões dentro das nossas secretarias. Vou responder mais alguns questionamentos. Tem um aqui da Cíntia, perguntando qual o papel de cada um dos membros da equipe regional de gestão. Então, o papel dos 4 membros, para nós, é o mesmo. É o papel de estar representando as ações, articulando as ações. Por exemplo, agora que vocês já sabem que terá um curso de PPP, que vocês terão que responder o questionário. Então, vocês já sabem que essas são funções que estão destinadas a vocês. Vocês serão os nossos parceiros, e parceiros, ano passado essa parceria deu muito certo com essas comissões regionais, no desenvolvimento das nossas ações. E uma delas é fazer chegar ao professor os vídeos que estão sendo elaborados, fazer chegar até o professor
todo o material que nós vamos estar elaborando e fazendo a formação com vocês. E no PVP, vocês serão as pessoas que serão os instigadores para que os diretores e os coordenadores pedagógicos das instituições façam o curso. Tá? Então, esse é o nosso convite para vocês. Além da questão de verificar, quando vocês forem responder o questionário, vocês vão ver sobre a importância da ação de vocês na parte estrutural. A parte estrutural que mexe com a questão do nosso professor, de local para fazermos essas formações, da disponibilidade de transporte dos professores. Então, são várias as funções. Vocês vão receber um documento que detalha melhor essas funções de vocês, né? Então, para isso, né? De forma geral, é importante que a gente não imagine que nós estamos mudando. Todo o esforço que nós estamos fazendo, e nós que somos conhecedores de todas essas redes, tanto municipais quanto estaduais, nós vamos nos esforçar cada dia mais para utilizar tudo aquilo que já faz parte da rotina de cada um de vocês. Na verdade, os talentos estão garantidos. A Coordenação Regional de Educação do Estado é a representação da Secretaria Estadual naquela região. O secretário municipal, ele é o ordenador de despesas daquela entidade, Secretaria Municipal, daquele município. No caso do nosso coordenador de polo, ele agrega todos os municípios e todos os secretários em um colegiado que toma decisões. De forma muito prática, essa parte administrativa tem muito a ver com a replicação das ações que nós fazemos aqui na parte central. Então, a gente decide alguma questão na governança e isso vai ser replicado para vocês, para que vocês também tomem essas decisões. Vou dar um exemplo bem prático do uso, da importância dessa coordenação administrativa, que tem 4 pessoas, mas que tem 2 que tomam decisões. Quando a gente precisar fazer um curso que seja presencial e que a gente tenha que trazer vocês aqui, por exemplo, para um dia de formação ou uma tarde de formação, a logística por trás disso é de responsabilidade tanto do coordenador regional de educação estadual quanto do coordenador de polo da Undime. O coordenador de polo da Undime vai conversar com seus colegas secretários para disponibilização de veículos, por exemplo, para trazer as pessoas dos municípios até a região, seja para a regional, seja aqui no nível central, para que nós possamos fazer a formação. A coordenação regional estadual fará a mesma coisa com os veículos que possuir. O que nós vamos acrescer, na verdade, é a mesma coisa. Quando a gente faz uma convocação para vocês da regional estadual aqui para o nível central, eu fazia as minhas convocações para a formação e vocês vinham para as formações. Não mudou nada. O que a gente vai fazer é uma união desse chamamento que, porventura, seja feito pela secretária estadual de educação. Nós vamos acrescentar um chamamento, vocês podem perceber que nos documentos que nós mandamos para vocês, tem sempre a logo do CONSED, que aqui é a SEDUC, e a logo da Undime. É para dizer que esse esforço é coletivo, esse esforço é conjunto. Então, toda vez que nós tivermos um problema a ser solucionado para conseguirmos formar os nossos professores e dar educação de qualidade para os nossos alunos, você será instado, você será perguntado, como é que nós vamos, enquanto administradores, nessa capilarização, resolver esse problema. Aqui nós vamos tentar, Undime e SEDUC, resolvermos a parte central e nós queremos que vocês participem também desse processo. Não há, então, um papel específico de cada um, nós vamos exercitar em todos os níveis o que nós estamos falando aqui, que é a governança. O regime de colaboração pressupõe que as pessoas não mandem nas outras, mas que as pessoas combinem as coisas e, como dizia a minha querida avó, que o combinado não saia caro, que o que nós combinemos nós consigamos fazer, se efetivar, ser traduzido em ações concretas aí na sua região, aí no seu município, aí na sua escola. Uma outra pergunta aqui que vem de Campos Velhos é perguntando: o curso do PVP oferecido pela SEDUC será aberto para os municípios? Na verdade, o curso do PVP não vai ser oferecido pela SEDUC, ele vai ser oferecido pela equipe de currículo que faz parte a CONSED, que o professor Marcelo acabou de explicar, e a Undime. O CONSED representa
a rede estadual e a Undime a rede municipal. Nós vamos fazer o curso enquanto equipe, né? Nós vamos oferecer enquanto equipe. Então, é a rede estadual unida com a rede municipal para oferecer esse curso do PVP para todos vocês. Vamos fazer isso ficar claro. Eu e a professora Fátima, nós compomos no nível mais superior o regime de colaboração e criamos então esse organismo que a gente chama de ProBNCC aqui em Goiás. O ProBNCC é uma ação nacional que se traduz em Goiás nesse primeiro tópico, nesse primeiro momento da equipe, que é a secretária de Estado e o presidente da Undime, eu representando então os 246 secretários. Essas conversas que nós temos, elas são conversas que geram ações, políticas públicas, e essas políticas não são nem da SEDUC em si, e nem da Undime, ou de Goiânia, ou de Trindade, ou de Anápolis, não é de algum município. Mas são ações que a gente está chamando muito de ações de meio. Como assim ações de meio? São ações que são feitas através da equipe técnica, através das nossas reuniões de governança, que a Badia falou mais cedo, que é muito importante. As reuniões de governança não tem só SEDUC e Undime, tem SEDUC, tem Undime, tem Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação e outros atores que a gente convida também para as reuniões. Para que isso acontece? Por que isso? Para que essas ações, por exemplo, o curso de PVP, ele não é para uma escola, para um tipo de escola, para um tipo de modalidade. Ele vai abranger desde a educação infantil. Quer dizer, nós vamos ter que trabalhar os PPPs daqueles CMEs, daquelas unidades que trabalham com educação infantil. Vamos trabalhar com as unidades que trabalham, que fazem a alfabetização das crianças. Vamos trabalhar com o ensino fundamental de segunda fase. Daqui a pouco, quando nós falarmos com vocês em nome do ProBNCC, nós ainda estaremos falando do ensino médio, porque toda a ação de política pública no futuro que for, vai ser em nome de todas essas etapas, modalidades, para fazer o conjunto de toda a educação do Estado de Goiás. Então, nós não estamos falando mais de redes. Nós não estamos falando da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, da rede federal. Mas nós estamos falando de todo o movimento no território. Para ter uma ideia, esse documento vale, por exemplo, para os institutos federais que trabalham com a segunda fase de ensino médio. Então, nesse território do Estado de Goiás, qualquer instituição, seja federal, seja estadual, seja municipal, vai recorrer ao documento curricular ampliado e vai ter esses subsídios que nós estamos criando enquanto equipe de meio, da mesma forma, de forma equitativa, de forma igualitária. E quem traduz isso para nós são vocês das nossas equipes regionais. A coordenação regional, ela tem que dar conta de não existir nenhuma diferença entre o fazer na rede estadual, municipal, federal ou privada. A gente fala muito das redes estadual e municipal, né, Badia? Mas a gente tem que lembrar que essas 4 redes estão representadas e que com todas elas nós teremos o diálogo e para todas elas os subsídios são exarados da mesma forma, com a mesma intensidade, e o apoio que vai ser dado para a menor escola do Estado de Goiás, no município mais distante, vai ser o apoio que vai ser dado para a maior escola do Estado de Goiás, no município maior desse estado. Uma coisa, professor, que até que o senhor já respondeu essa pergunta aqui, é se nós devemos envolver as escolas particulares nos cursos que estamos oferecendo pelo MEC. Nós, inclusive, encaminhamos para que os sindicatos encaminhem para as escolas particulares, porque é importante a participação. O professor Marcelo acabou de dizer, nós não estamos falando de rede estadual e municipal, ele acabou de dizer dos institutos, da rede particular. Então, na verdade, as escolas particulares precisam participar, né, desses cursos em EAD, né, podem participar tranquilamente, e também do curso que será oferecido por nós, enquanto equipe de currículo, a elaboração do PPP. E, para finalizar as questões, Mineiros voltou
a nos falar sobre a importância, né, vou ler a pergunta como nos chegou. Acreditamos haver uma grande expectativa dos docentes em relação à bimestralização, no sentido de manter o trabalho de todas as escolas caminhando juntas. É a mesma resposta que eu dei. A rede estadual, a professora Fátima, com os seus superintendentes, já estão nessa discussão, e tão logo eles tenham essa decisão tomada, nós estaremos prontas para estar trabalhando a questão do documento dentro da rede estadual. Deixa eu tentar ser mais claro. A definição do ano, ela é feita com uma sequência de conteúdos. Essa sequência de conteúdos, vou falar para vocês, por exemplo, de biologia. Lá, quando a gente vai falar da célula, a gente começa falando assim, a membrana plasmática, os componentes da membrana, as propriedades da membrana, depois eu passo para dentro da célula. Bioquímica celular, os componentes do citoplasma, as organelas citoplasmáticas, depois eu vou para a membrana nuclear, passo para o núcleo, falo do DNA, dos cromossomos, etc. Tem uma sequência lógica de eventos. Essa mesma sequência vai ser a sequência que nós utilizaremos lá em Posse, e é a mesma que nós utilizaremos lá em Quirinópolis. Então, esse processo garante o que você está dizendo aí em Mineiros, tá certo? No mesmo momento em que você em Mineiros estiver falando sobre a membrana nuclear, lá em Posse o professor também estará falando sobre a membrana nuclear. Eu acho que a coisa mais legal que tem na BNCC é exatamente garantir o direito do nosso aluno de sair daqui hoje de Goiânia, terminou a aula, pega a mochilinha dele, põe debaixo do braço, vai para casa, o pai fala, olha, nós vamos mudar agora à tarde, e mais tarde um pouquinho nós estaremos lá em Posse. Quando ele chegar, eu estou falando muito de Posse, porque é bem longe, né? Um dos lugares mais longe que a gente tem no estado, né? Vamos lá em Campos Belos, lá demora mais de um dia para chegar no Vale, tem que ser Posse mesmo. Aí, chegou lá em Posse. Amanhã, quando ele voltar para a aula, ele vai continuar o próximo conteúdo a partir de onde ele parou. Essa é a grande beleza do movimento que nós estamos fazendo pela BNCC. E isso está garantindo o que você está dizendo. Dentro de um corte bimestral, você tem, vamos dizer assim, no primeiro bimestre eu tenho 11 conteúdos. No segundo bimestre eu tenho mais 11 conteúdos. No terceiro bimestre eu tenho mais 11 conteúdos. No quarto bimestre eu tenho mais 11 conteúdos. Quando eu somar todo mundo, vai dar 44. Se o outro cara falar de trimestre, ele vai estar usando os mesmos conteúdos. Não, quando vocês estão falando de junto, as ações que tiverem que ser de política pública, por exemplo, a avaliação, ela terá, independente dos cortes da rede, a aplicação da avaliação, ela terá o mesmo corte para o estado inteiro. Então, por exemplo, se nós decidirmos que a avaliação é trimestral, naquele trimestre vai fechar naquele conteúdo. Então, todo mundo será avaliado naquele ponto de corte. Isso é que tem que ser garantido. O restante, não tem muito problema, as redes vão conseguir fazer isso, e eu vou insistir, os cortes, eles são muito mais para a parte administrativa, para fazer diário, para fazer essa outra parte. Na parte pedagógica, vocês podem ficar descansados. De qualquer forma, nós colocaremos mais subsídios para que vocês possam entender essa questão. Vou insistir mais uma vez que a bimestralização é uma ferramenta, não é o conceito, tá? E vocês podem ficar descansados que nós estamos olhando isso com todo cuidado. Se a decisão nossa, de modo geral, for que nós cortemos em forma de bimestre, para o ProBNCC isso não faz qualquer diferença. A nossa preocupação, o nosso esforço é para garantir que nós tenhamos uma sequência lógica de conteúdos de aprendizagem para os alunos, que isso seja consensuado por todos e que isso seja utilizado na prática lá na escola, no plano de aula do professor. E que o coordenador pedagógico consiga acompanhar esse processo metodologicamente, pedagogicamente. E isso sim que é muito importante para a aprendizagem dos nossos alunos, eu posso garantir isso aos senhores e senhoras, tá bom? Professor, então nós concluímos, respondemos as perguntas que chegaram até a gente, né? Nós temos mais de 1 hora de webconferência, ficamos felizes com a questão dos questionamentos que foram enviados a nós, e a equipe de currículo
do Estado, nós estamos inteiramente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Eu, em nome da SEDUC, em nome da equipe de currículo, em nome da Undime, porque a gente faz esse trabalho todo em conjunto, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, e quem não pôde participar do município de vocês, é só acessar o mesmo link que essa web, né? Ela ficará gravada, também vamos disponibilizar no YouTube, em outras redes, né, para que vocês tenham acesso, né? Então, muito obrigada, né, e até a próxima web que a gente vai estar realizando com vocês. Bom, nós também agradecemos a Undime e a SEDUC juntos nesse processo, estamos muito satisfeitos. É importante lembrar que essa webconferência, assim como todas aquelas que nós vamos realizar, não são isoladas, mas fazem parte desse pacote de canais de comunicação que nós temos. Eu tive até uma ideia aqui agora, não tinha combinado com a Badia não, mas eu vou dizer para a gente, eu sei que ela vai concordar, porque é simples. Eu acho que vocês podem continuar fazendo as perguntas que vocês quiserem através do nosso WhatsApp, e até a próxima conferência, webconferência, nós podemos fazer alguns vídeos respondendo às perguntas de vocês, e nós vamos disponibilizar esses vídeos lá no nosso grupo de WhatsApp. Isso vai fortalecer o grupo de WhatsApp, vai fazer com que a gente utilize mais esse canal. E quando eu era do Estado, eu tinha um lema lá em 2002 que era muito interessante, era muito importante, eu usava muito, eu falava muito para as pessoas: não sofra sozinho. A gente não pode ficar com dúvidas ou ter algum tipo de dificuldade se você tem toda uma estrutura que está à disposição para dar esse suporte técnico, administrativo, pedagógico, para que a gente possa fazer a implantação da BNCC no estado de Goiás. Portanto, utilize todos os canais que você puder. Se não for possível pelo WhatsApp, mande no privado, ligue, comunique-se com a gente, e daqui a pouco nós vamos também colocar um novo fluxo de acompanhamento. Vai ter uma pessoa para falar diretamente com o município, para poder tirar essas dúvidas, se necessário, ir até aí para tirar essas dúvidas pessoalmente. Daqui a pouco a gente já vai, ou por webconferência ou por vídeo colocado no WhatsApp, delinear também esse fluxo de acompanhamento com vocês. Nos aguardem, e daqui a pouco nós estaremos juntos de novo. Muito obrigado a todos. É o desejo que nós temos do ProBNCC a todos vocês. Obrigada. Já apareceram as letrinhas assim já? Não, me parece não, professor. A gente tem que ficar congelado, porque você já viu o que acontece no jornal, né? Você fica assim, né? Se você colocar o dedo